ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, caiu em contradição durante a audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele disse que não estava na sede do Ministério em 8 de janeiro, quando houve a invasão dos prédios dos três poderes. Fui avisado por telefone que a Polícia Militar do Distrito Federal não estava cumprindo o seu papel. Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no Ministério olhando. Não, eu não estava no Ministério olhando. Agora, era minha obrigação, como brasileiro, como tantos policiais sérios que enfrentaram aquela horda de alimárias, enfrentar aquilo. No dia 8 de janeiro, Flávio Dino publicou o seguinte no Twitter: essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços e as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça. Na CCJ, Dino também falou sobre a ida dele sem escolta à favela da Maré, no Rio de Janeiro. Nós temos a situação em que uma reunião pública realizada a 15 metros da Avenida Brasil é previamente comunicada à Polícia Civil do Rio de Janeiro, à Polícia Militar do Rio de Janeiro, ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal. Era uma reunião com o Comando Vermelho. As senhoras e os senhores, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, eu considero a estas alturas, me perdoem, algo esdrúxulo, imaginar que eu fui reunir com o Comando Vermelho e avisei a polícia. Consta, essa sessão na CCJ foi um show de deboche, de deselegância, de descaso, né, típico de alguém que foge da verdade, que quer esconder a verdade de alguma forma. Típico de comunistas. Ele é um comunista, né? E cínico, como todo comunista, porque o homem soviéticos segue uma moral diferente dos burgueses, né, da turma ocidental. Uma nota de rodapé só, mas viralizou nesses trechos que nós vimos, uma figura atrás, ali do lado do Vadir Damu, aquele petista que pediu o fechamento do STF, mas o vídeo não é mais flagrante, ou quando é petista não tem problema. O sujeito reproduzia com a boca, mais ou menos, as falas do ministro Dino e ninguém soube o que estava acontecendo naquele exato momento. Em relação ao tweet que dizia que ele estava no ministério e agora que ele diz que nunca esteve naquele momento lá, a gente pode concluir talvez que o comunista Flávio Dino esteja mais avançado que nós e seja quente, né? Ele ocupa lugares diferentes no tempo e espaço, essa coisa é mais relativa para ele, né? E o que mais me chamou atenção, Lacombe, é que os blogueiros petistas na imprensa, né, tipo colunistas respeitados do Globo, Vera Magalhães e companhia, vibraram com a participação do ministro da Justiça, dizendo que ele tripudiou, ele fez de gato e sapato, ele humilhou, se divertiu, foi a palavra que a Vera Magalhães usou, ele se divertiu com os bolsonaristas, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, que análise imparcial do jornalismo vivo no Brasil que temos hoje, né? Só não respondeu como é que foi que ele subiu num morro ocupado por traficantes sem escolta. Era só isso que a turma queria saber no quesito Complexo da Maré. Só isso. Eu comuniquei, eu não sei o quê, estão dizendo que eu fiz reunião com o Comando Vermelho. Não, as pessoas só querem saber uma coisa. Quando alguma autoridade vai nesses locais, tem que ter todo um aparato prévio de proteção. Quando o ministro da Justiça, que comanda a polícia, vai num lugar que é dominado pelo crime, a gente sim se pergunta como é que isso foi possível. Pelo menos qualquer jornalista sério pergunta e não se satisfaz com uma resposta dessa. Mas não é o caso da militância do Globo e companhia. Eles adoraram que o ministro humilhou os bolsonaristas sem responder uma única questão relevante. Agora, Lacombe, esperar o quê, né? O sujeito é um comunista alinhado de um corrupto que tem um projeto de poder e que, segundo o cara do PCC, mantém diálogo cabuloso com os traficantes. Ele disse que era canalice
inferir ou falar de qualquer possível elo entre o PT e o Comando Vermelho. De novo, ou o PCC, o crime organizado. Não somos nós que inventamos isso. Ele tem que reclamar com o Marcos Valério, que na delação, segundo a Veja, disse isso. Ele tem que reclamar com o sujeito do próprio PCC, que, segundo um áudio vazado, disse exatamente isso. Então, de novo, o que o ministro quer é levantar cortina de fumaça. O que ele certamente não quer é explicar como é que ele consegue aquilo que nenhum outro brasileiro consegue, mesmo sendo o cara que comanda a polícia. E já dei aqui meu depoimento numa outra edição do 4x4, 35 anos de jornalismo, muito tempo como repórter no Rio de Janeiro, jamais entrei numa favela sem estar acompanhando a polícia numa operação. Então, se não havia polícia, as nossas equipes de reportagem eram proibidas pela chefia de entrar em qualquer favela. E quando houve caso de eu fazer alguma reportagem numa favela, citei até o exemplo de um projeto que havia no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, um projeto de jardineiros mirins, né, que trabalhavam em prédios do bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio, eram moradores de Dona Marta. A gente teve sim, e várias vezes tivemos que pedir autorização ou comunicar aos traficantes que dominam a região que a equipe iria à favela, à comunidade. Então, Ana, como disse Constantino, Flávio Dino debochou e escapou de todas as perguntas. E é fato, ninguém entra numa favela dominada pelo tráfico, a não ser que esteja acompanhando a polícia numa operação, sem uma notificação prévia a esses traficantes. E se entra com a polícia é sob chuva de balas. Consta o sujeito ali, o fantasma, né, atrás do Flávio Dino, é o Ricardo Capelli, que é o interventor na segurança do Distrito Federal após o 8 de janeiro. Aí você levanta a ficha do Ricardo Capelli, ele é ex-presidente da UNE e braço direito, né, do Flávio Dino, e se tornou interventor aí na segurança no Distrito Federal após, né, o fatídico 8 de janeiro. E parece que ele já sabia o que o Flávio Dino ia dizer, ou o Flávio Dino estava lendo algum TP, não é possível, porque a leitura labial ela era exatamente de acordo com o que o Flávio Dino estava dizendo. E essa gente tem uma interessante como quando eles são colocados aí, né, contra a parede, que teve muita pergunta interessante ali. Eu até perguntei aqui à nossa produção se a gente tem o vídeo do deputado Alfredo Gaspar, que deu um show de como se entrevista um ministro que pode ter prevaricado numa situação tão importante e grave quanto foi o 8 de janeiro. Vou ver se dá tempo da gente subir a entrevista dele. E o Flávio Dino, com a resposta? Gritar para tentar impor alguma autoridade, como se gritar, falar alto, isso fosse algum significado de ter razão, né? E é preciso chamar essa gente. Eu faço coro com Constantino e tenho falado isso todos os dias no Oeste Sem Filtro. É preciso chamar essa gente do que eles de fato são. Comunistas. Não tem socialista, não é social-democrata. Eles são comunistas. Estamos, sim, sob um regime, no mínimo, estranho. Nada é republicano e essa gente é comunista. Quem anda com comunista, quem senta no sofá com comunista, quem dá a mão a comunistas, ditadores como Daniel Ortega e tantos outros aí, Maduro e outros pela África, não é socialista. Eles são comunistas e, como Flávio Dino disse numa entrevista há 2, 3 anos, sou comunista graças a Deus. O que é uma grande incoerência, né? Porque comunista, a última coisa que eles gostam é de Deus e de religião. E Paulo, e comunistas no dia em que eles admitirem o debate, admitirem perguntas, eles deixarão de ser comunistas, né? Eles não querem saber de nenhum tipo de pergunta. Desde o início, o que eles fazem é calar os opositores e mentirem compulsivamente, né? E nós estamos aqui no caso de uma discussão do que é basicamente o óbvio, né?
eu trabalhei com político no Rio de Janeiro, a minha cidade, eu sou carioca, trabalhei com político no Rio de Janeiro, fui assessor de político no Rio de Janeiro, fiz campanha política no Rio de Janeiro, e a gente sabe, todo mundo sabe, qualquer político no Rio de Janeiro sabe. Você não entra numa comunidade sem autorização do tráfico ou da milícia, que controla aquela comunidade. O Estado não tem controle dessas áreas. E a gente está falando da Maré, não está falando de qualquer lugar. Né? Então isso vale desde aquele cara que vai lá e sobe durante a campanha presidencial para botar boné do CPX, do complexo, né? Mas também vale para o ministro da Justiça, que consegue entrar na comunidade da Maré sem nenhum tipo de escolta. Quando é diferente, e eu acho que a gente pode olhar o exemplo de em Paraisópolis, São Paulo, do Tarcísio, quando é diferente, quando o cara vai lá e ele não tem esse conchavo com quem manda naquela área, ele acaba sendo tirado de lá na base do tiro, mesmo que esteja com uma segurança. Veja, o Tarcísio estava com uma segurança muito superior ali em Paraisópolis do que o Dino, ministro da Justiça, o homem que é o responsável por combater o narcotráfico no Brasil, foi na Maré. E o impressionante é que ele cita Jesus Cristo num depoimento dele para mostrar que está falando a verdade, ou seja, ele atualiza as definições de uma quebra do, acho que terceiro mandamento, que fala para você não usar o nome de Deus em vão. Nada mais em vão do que o sujeito que mente invocando o nome de Jesus Cristo, né? Agora tem o Constantino acho que citou o Mark Twain agora há pouco, então mais cedo, tem outra frase do Mark Twain que é muito boa, né? Que ele diz que se você fala a verdade sempre, você não precisa se lembrar de nada, não precisa se lembrar, porque toda vez que você contar as coisas, elas vão ser iguais, né? Vão ser verdadeiras. E eu acho que foi esse o caso do ministro da Justiça, o Flávio Dino, na CPI, quando eu acho que só pode ser isso, quando ele esquece que ele mesmo, ele próprio já tinha falado, já tinha dito em entrevista, já tinha tuitado a respeito dessa história de estar assistindo de camarote do gabinete dele os atos do 8 de janeiro. E aí essa história que você está falando, ô Lacombe, da mentira, né? Porque eu sempre faço, acho que todos nós temos que fazer o tempo inteiro a reflexão. Será que nós estamos falando algo verdadeiro? Será que nós estamos certos no que nós estamos fazendo? Eu, pelo menos, me faço essa pergunta o tempo inteiro, porque, obviamente, posso estar errado, posso defender alguma coisa que não esteja correta, já errei no passado, mas tem algumas pistas que nos dão a certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa e falando a coisa certa. Estou falando de pistas objetivas. A primeira delas é essa de você sempre falar a verdade para defender as suas ideias. Você não tem que mentir. Porque se você tem que mentir, e é isso que o comunista faz de forma compulsiva, a praxis comunista defende isso de forma aberta, que é você mentir o tempo inteiro de forma compulsiva, desde que o resultado final seja o convencimento do seu interlocutor da sua ideia. Então, é uma espécie de os fins justificam os meios para convencer alguém de alguma coisa. E não há nada. O jornalismo brasileiro hoje virou só isso. Mentira compulsiva para convencer o interlocutor de alguma coisa. E é isso que Flávio Dino faz. O outro lado da história é você ter a certeza de que para você convencer alguém, para você vencer o debate público, você não precisa calar os seus opositores. Então, eu tenho certeza, conheço vocês três, e sei que nenhum de vocês três defendeu jamais a censura de alguma ideia com as quais vocês não concordam. Todos nós achamos o comunismo a coisa mais absurda do mundo, a ideia mais nociva, perversa, a ideologia que mais matou gente nesse mundo. Ainda assim, nós defendemos que estes caras, Flávio Dino, imprensa e tutti quanti, tenham o direito de defender as ideias dele das melhores formas que eles puderem. E a nossa arma contra isso será a argumentação e a verdade. E são justamente essas duas armas que eles tentam derrubar com essa censura violenta e truculenta que eles continuam empurrando no Brasil. O Constantino e eu vivemos isso na pele um pouco mais do que os demais, mas são tantos outros, né? O nosso querido Fiuza, e tantos outros que estão sofrendo na pele com essa história.
E sabe quem, além do Flávio Dino, além do Lula, sabe quem entrava com toda a tranquilidade em favela? Sérgio Cabral. Se vocês procurarem aí, tem uma entrevista do Marcinho VP, traficante, falando sobre uma visita que ele recebeu na favela do então governador e candidato à reeleição na época, Sérgio Cabral, na maior felicidade. Marcinho VP com o fuzil e o Sérgio Cabral lá. Era como o Dino, como o Lula, estavam lá, todos tranquilos na favela.